O Congresso dos Estados Unidos aprovou o enorme projeto de lei de Donald Trump sobre reduções de impostos e cortes na despesa, pondo fim a dias de debate e votações durante a noite no Capitólio. Os republicanos da Câmara dos Representantes levaram a Big Beautiful Bill de 4,5 bilhões de dólares à aprovação final do Congresso na quinta-feira, ultrapassando vários contratempos para aprovar o pacote de políticas do segundo mandato de Trump antes do prazo de 4 de julho. Os líderes do Partido Republicano trabalharam durante a noite e o próprio presidente encorajou um punhado de céticos a desistirem da sua oposição e a enviar o projeto de lei para que ele pudesse assinar. The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. Os democratas têm estado unidos na oposição ao projeto de lei com protestos a decorrer por todo o país. Alegam que a rede de segurança social do país sofreria grandes alterações com o projeto de lei, nomeadamente no acesso a seguros e serviços de saúde e assistência alimentar. A Rússia tornou-se o primeiro país do mundo a reconhecer formalmente o governo talibã no Afeganistão desde que o grupo tomou o poder em 2021. A decisão surge pouco depois de o Tribunal Superior de Moscovo ter retirado a designação de terrorista ao grupo em abril. As relações entre os dois países têm sido historicamente complexas. No entanto, nos últimos anos, a Rússia tem procurado aprofundar os laços com o Afeganistão. Segurança e defesa. As expressões foram repetidas mais do que uma vez no decurso do encontro em Aarhus entre a presidência dinamarquesa da União Europeia e a Comissão. No próximo semestre, Copenhaga conta fazer avançar o esforço de rearmamento dos 27. If we are not willing to stand up for our continent, then who are we as Europeans? We need to rearm Europe by no later than 2030, and I look forward to the roadmap on how to achieve this objective, so that we can develop common capabilities, scale up our defence industry, procure together and break down any barriers and obstacles in our way. A Dinamarca considera que a política migratória é também uma questão de segurança. Para a primeira-ministra dinamarquesa, o sistema europeu está a falhar, esperando por isso encontrar novas soluções. A presidente da Comissão enumerou os pontos do Pacto sobre a Migração e Asilo, sobre os quais a Dinamarca deve avançar. The Pact for Migration and Asylum has to be implemented, but then we have the operational side. Under your presidency, we can make progress on our return proposal, on Safe Third Countries concept and the Safe Countries of Origin. Durante a sua presidência, Copenhaga também deverá consolidar a competitividade do bloco face às turbulências comerciais. Russian aggression, Donald Trump's tariffs, Chinese overcapacity, fierce global competition, the climate crisis. The Danish presidency of the EU Council begins amid challenges that are formidable and unpredictable. Denmark has the hard task of keeping the 27 member states united to build a common front. But as geopolitics turn more and more explosive, the fractured lines between the capitals only deepen. Jorge Liboreiro, Euronews, Aarhus. Volodymyr Zelensky a chegar à Dinamarca, o presidente ucraniano esteve na cerimónia que marcou o início da presidência dinamarquesa da União Europeia. Isto depois de as negociações de adesão da Ucrânia ao bloco terem sido bloqueadas, foi há menos de uma semana devido ao veto da Hungria de Viktor Orbán. Mas Zelensky promete não desistir, Kiev vai fazer tudo para que as negociações acabem por avançar. Para já conta com o apoio da Dinamarca. A primeira-ministra diz que a Ucrânia pertence à família europeia e à NATO. Mette Frederiksen promete usar a presidência dinamarquesa da União Europeia para fazer a máxima pressão sobre a Hungria. Entretanto, no terreno, a guerra continua, com a Rússia a atacar a Ucrânia todos os dias e os Estados Unidos a suspender o envio de algumas armas que já tinham prometido a Kiev. Sobre este anúncio de Washington, Zelensky diz apenas que vai falar em breve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aproveitou para pedir à União Europeia mais investimento no setor da defesa ucraniano.
Seguranças norte-americanos subcontratados usaram munições reais e granadas de atordoamento nos locais de distribuição de ajuda na faixa de Gaza, quando palestinianos lutavam desesperadamente por comida. A confirmação foi dada por 2 vigilantes que guardam estes locais de distribuição de ajuda, que falaram sob condição de anonimato, apresentando relatórios internos e mensagens de texto. A Associated Press deram um raro vislumbre das operações da Gaza Humanitarian Foundation, uma recém-criada e secreta organização americana apoiada por Israel para alimentar a população do enclave. Os vídeos apresentados incluem uma conversa entre homens de língua inglesa que discutem como dispersar multidões e se encorajam mutuamente após vários tiros disparados. Hey, got an IDF tank posted on the northwest corner now. Brought him in, talked to him, they're doing chauffeurs. Os seguranças relataram que foram disparadas balas em todas as direções, incluindo contra civis. Recordam pelo menos um caso em que alguém terá sido atingido. A agência noticiosa explicaram que sentiram a necessidade de falar porque estavam perturbados com o que consideram ser práticas perigosas e irresponsáveis. As testemunhas explicaram ainda que o pessoal de segurança, muitas vezes contratado, não era qualificado, estava fortemente armado e aparentava ter via aberta para fazer o que quisesse. Um porta-voz da empresa de logística, subcontratada pela Gaza Humanitarian Foundation, insistiu que não houve ferimentos graves em nenhum dos locais visados. Segundo ele, os seguranças dispararam tiros de aviso para o chão e para longe dos civis, de forma a chamar a sua atenção nos primeiros dias das operações, quando eram necessárias medidas de controlo da multidão. Antes da abertura da organização, em maio, Israel bloqueou a entrada de alimentos, água e medicamentos em Gaza durante 2 meses e meio. A Gaza Humanitarian Foundation veio substituir um sistema pré-existente utilizado pelas Nações Unidas, que já condenou os métodos da organização por estarem em desacordo com as normas internacionais de distribuição de ajuda humanitária. Desde maio, mais de 500 palestinianos foram mortos nos locais de distribuição de ajuda, segundo as autoridades locais. A vaga de calor mortal que varre a Europa provocou incêndios na Turquia que tiraram a vida a um homem de 81 anos. Centenas de bombeiros, apoiados por aviões e helicópteros, foram mobilizados na quinta-feira para extinguir um incêndio florestal que lavra na cidade costeira turca de Sezme. Na última semana, o país lutou contra centenas de incêndios agravados por ventos fortes, calor abrasador e baixa umidade. Dezenas de milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das suas localidades durante o combate às chamas, mas a maioria dos incêndios já foi extinta. Em Itália, o cenário é igual. Segundo os especialistas, o país vai enfrentar o pior dia da onda de calor na sexta-feira. O Ministério da Saúde italiano declarou que 17 das 27 principais cidades do país estão a sofrer com as temperaturas altas. As urgências registaram um aumento de 20% nos internamentos e há pelo menos 5 vítimas mortais relacionadas com o calor. A cidade de Bolzano é uma das mais quentes do país e muito devido à sua localização e infraestruturas. As autoridades dizem que a expansão da vegetação urbana é fundamental para baixar as temperaturas, uma vez que zonas com sombra podem ser até 5 graus mais frescas. No cantão suíço de Aargau, o calor extremo fez com que a central nuclear fosse parcialmente desligada da rede elétrica devido à temperatura elevada da água num rio próximo. A Comissão Europeia é alvo de uma moção de censura no Parlamento Europeu. A votação está prevista para quinta-feira. Apresentada por este eurodeputado romeno, a moção de censura foi subscrita pelos conservadores e pela extrema-direita. O primeiro argumento diz respeito à recusa da Comissão em divulgar os SMS durante o Pfizer-Gate. The European Court of Justice in Luxembourg says that the European Commission should disclose those SMS which were exchanged between Frau von der Leyen and Bourla from Pfizer about the contract, a contract with a value of 35 billion euros, about the contract for the vaccines. Além disso, o eurodeputado acusa a Comissão Europeia de má gestão dos fundos destinados ao plano de recuperação pós-pandemia de Covid-19.
O eurodeputado garante ainda que a Comissão teria financiado ONGs para fazer lobby junto dos eurodeputados com o objetivo de promover o Pacto Verde Europeu. Acusações que são refutadas pela Comissão. Para ser adotada e levar à admissão do Colégio de Comissários, a moção de censura deve obter 2/3 dos votos expressos e o apoio da maioria dos deputados europeus. There will be a vote against the motion. I'm sure of this because the majority is still there with Frau von der Leyen. And even in this majority, there are a lot of discontents against von der Leyen. They will not, for the moment, force her to resign, but probably this will happen in 6 months. Existe um precedente. Em 1999, a Comissão demitiu-se com base em alegações de fraude e questões de transparência antes de uma votação formal do Parlamento. Michael Madsen morreu aos 66 anos. O ator foi encontrado inconsciente na sua casa em Malibu, no estado da Califórnia, na quinta-feira de manhã e o óbito foi declarado ainda no local. Acredita-se que o ator tenha morrido de causas naturais. O seu empresário Ron Smith adiantou a possibilidade de ter sido uma paragem cardíaca. O ator destacou-se em filmes como Cães Danados, Kill Bill, Os Oito Odiados ou Era Uma Vez na América, todos filmes de Quentin Tarantino.